Yang Yan é enviado para um mundo onde o cultivo é a coisa mais importante. Infelizmente ele é identificado como um sem talento, até que de repente seu tesouro inato se desenvolve e ele pode convocar garotas e criaturas para ajudá-lo na luta. A história começa no mundo para o qual o protagonista se moveu. Esse lugar é como um plano de autocultivo protegido por 10 ferramentas divinas, então é chamado de Mundo das 10 Ferramentas. Aqui cada pessoa nasce com um tesouro conectado à alma. Mesmo que você não queira o tesouro inato, ele ainda estará com você para sempre. Esses tesouros inatos variam muito em funções, poder e potencial. Por isso algumas pessoas nunca poderiam ser páreo para aqueles com bons tesouros inatos. Em geral, a qualidade do tesouro inato determina diretamente seu destino. Nesse momento vemos uma fila enorme na casa de um homem que tem uma cicatriz no rosto. Esse cara ajuda as famílias a identificar o tesouro inato dos seus filhos recém-nascido. Ele diz a um casal que o tesouro do seu filho é um tijolo, em seguida aponta para a mesa. Na verdade era um celular, só as pessoas daquela época não sabiam disso. O pai da criança começou a dizer que isso não podia ser um tijolo comum porque tinha uma textura lisa e refletia sua imagem. O mestre respondeu que honestamente, do ponto de vista da dureza e da qualidade, nem mesmo um tijolo pode ser comparado a um lixo desse. Ele revela que só disse que era um tijolo para não deixar a família triste com o fato do filho ter um tesouro tão pobre. Em seguida o mestre pediu para aceitarem a realidade de que o filho não tem talento e é completamente inútil. 15 anos se passaram desde aquele dia e logo vemos nosso protagonista parado em frente à sede da seita do Caldeirão de Nuvens. Essa é uma das 10 melhores seitas desse mundo. Nosso prota Yang percebeu que havia muita energia espiritual neste lugar. Nesse momento o cara foi chamado pelo nome de Yang Yan. Então ele se virou e viu uma menina bonita com cabelo rosa. Ela perguntou se ele não se lembrava dela. A garota se apresentou pelo nome de Ying Hua e disse que era sua vizinha de infância. O protagonista respondeu como se lembrasse da menina e disse que não se viam há muito tempo. Na verdade o cara não se lembrava de Ying e decidiu apenas fingir que a conhecia por uma questão de educação. Ying fala que não esperava vê-lo aqui e perguntou se ele veio para participar da seleção de novos discípulos. Ying ficou constrangido e mesmo sem certeza respondeu que veio para isso. De repente a garota o pegou pela mão e disse que essa era uma ótima notícia. Ela achou que seria maravilhoso se eles entrassem para a mesma seita. Nesse momento Ying revela que quer se juntar à seita do Caldeirão nas Nuvens. O protagonista olhou para Ying e pensou que embora ele não estivesse interessado em garotas reais, ele tinha que admitir que essa garota do mundo da imortalidade era simplesmente excelente. Nesse momento começa o processo seletivo dos discípulos. A seleção de novos discípulos de nível 9 é um show de talentos nacional realizado pelas 10 seitas melhores seitas deste mundo marcial. Todos os novos cultivadores marciais de 15 a 18 anos podem subir ao palco e mostrar seus tesouros inatos. Nesse momento um homem muito bombado subiu no palco. Ele disse que seu tesouro inato é o chale de flores brilhantes. Esse tesouro não só pode aumentar a sua vitalidade como também pode seduzir inimigos para que eles não suportem lhe machucar. Os juízes das 10 seitas avaliarão essas pessoas de acordo com o poder, funções, praticidade e muitas outras qualidades de seu tesouro inato. Nesse momento a voz anuncia que o cara da flor foi classificado como abaixo da média e irá para a lista de espera. De repente a voz anuncia que o nome do próximo competidor é Ying Hua. A menina estava tremendo enquanto subia no palco. O protagonista diz a Ying que estava tudo bem e acrescentou que ia torcer por ela da arquibancada. A garota cumprimentou os membros do júri e disse que seu tesouro inato é a dança Sakura. Em seguida um cajado peculiar apareceu em suas mãos. Yang não esperava isso e disse que não imaginou que uma garota tão fofa pudesse ser tão poderosa. Logo um dos membros do júri disse que Ying era ótima e ele queria ela. Em resposta a isso outra garota do júri perguntou indignada ao rapaz se ele queria tomar Ying dela. De repente outro homem apareceu no local e perguntou a Ying se ela queria se juntar à seita da espada pura. A garota olhou para o homem e achou que ele era muito bonito. Então falou que sempre quis se juntar à seita da espada pura e em seguida concordou com a proposta dele. O apresentador fala que é uma virada muito inesperada e ele nunca imaginou que a principal seita viria pessoalmente recrutar a garota. Além disso, deveria o próprio representante da seita veio roubar uma participante debaixo do nariz de todos usando um método tão incomum. O protagonista viu essa cena e não conseguiu entender por quê a garota estava fazendo isso, até porque ela mesma tinha dito que queria se juntar à seita Caldeirão das Nuvens acima de tudo. Ele achou que Ying era muito inconstante. Neste momento a voz anuncia que o próximo competidor é Yang Yan.
Ele foi convidado para o palco e mostrar seu tesouro inato. Yang já estava com um celular nas mãos e disse que esse era seu tesouro inato. As pessoas da multidão começaram a rir e dizer que isso não é um tesouro, mas um tijolo preto comum. O protagonista imediatamente falou na tela do celular que agora mostraria como se usa. Yang pensa que se ele tiver sucesso ou falha será determinado pelo movimento de seus dedos. O protagonista escutou ao longo de sua infância que seu tesouro inato era o mais inútil. Por causa desse celular ele sempre foi insultado, então teve que lidar com uma pressão muito forte. Acontece que Yang sempre soube que isso não era um tijolo e saiba usá-lo. O problema é que o celular é inútil se não houver acesso à internet. Mas agora, com o apoio espiritual da seita, ele fará de tudo para mudar seu destino. O cara decidiu que não importa o que acontecesse, ele não poderia cometer nenhum erro. Depois disso, o telefone foi conectado à internet e uma poderosa força espiritual saiu em todas as direções. O público sentia flutuações espirituais terríveis e tinha medo do que Yang iria fazer. Nesse momento, o protagonista sacou vários cartões e viu que tinha um dourado entre eles. Ele acreditava que uma de seus convocados era Rank SS, mas depois de olhar viu que eram todos fraquinhos. O público não conseguia entender o que diabos estava acontecendo e presumiu que Yang havia convocado todos esses esquisitões com um tijolo. Yang lembrou que o protagonista sempre relutou em falar sobre suas habilidades e ela achou que ele tinha algo incrível, mas ficou muito decepcionada ao ver isso. Naquele momento o protagonista estava xingando o jogo de estúpido porque ele tirou as piores cartas. De repente uma garota do júri perguntou ao cara se esse tijolo preto era seu tesouro inato capaz de invocar criaturas vivas estranhas. Outro membro do júri disse que o negócio verde parece bastante incomum. O cara acrescenta que essa criatura é a mais feia entre os demônios. Nosso herói começou a falar que isso é algum tipo de erro técnico e geralmente isso não acontece. Em seguida ele começou a dizer ao duende para não correr e voltar para ele. De repente o duende começou a tentar atacar Yang, mas o homem que havia recrutado ela anteriormente a protegeu desse monstro. De repente a espada que o homem havia usado para perfurar o duende voou contra o protagonista e ele tentou se defender com o telefone. A espada colidiu com a tela do celular e ocorreu uma explosão de energia. O homem ficou surpreso que Yang foi capaz de repelir sua espada do coração. De repente uma bela garota apareceu segurando uma arma em suas mãos. Ela era uma das convocadas do protagonista e seu cartão informava que ela tinha rank SSR. O homem perguntou se ela era uma participante e se estava defendendo esse cara. O protagonista respondeu que era difícil explicar tudo e eles dificilmente entenderiam. Então disse que tudo o que precisavam saber era que essa menina obedecia suas ordens e ela foi convocada pelo seu celular. O protagonista sabia que essa menina é diferente de outras criaturas inúteis, afinal ela pertence à categoria mais forte. Agora Yang tinha certeza que deveria ser avaliado como participante da mais alta qualidade. Nesse momento o homem percebe que subestimou o herói. Ele acreditava que Yang usou uma técnica agradável para manipular a alma. O homem continuou dizendo que achava que o cara só usava monstros e bonecos de baixo nível, mas nunca pensou que ele decidiria usar essa mulher para cometer um crime. Então ele chega à conclusão que Yang deve ser exterminado. O protagonista ficou chocado com tais acusações. Disse que essas eram conclusões precipitadas, mas o homem já havia levantado a espada e estava pronto para dar fim à sua vida, quando de repente a garota apareceu entre eles e protegeu o protagonista do golpe. O homem notou que a expressão da menina não mudou e presumiu que sua alma havia sido completamente apagada. O cara acreditava fielmente que Yang pegava essas pessoas e substituía a alma original. A garota imediatamente jogou o homem para longe. Nesse momento o cara decidiu aplicar a técnica da espada do coração e a destruição do caminho. A menina se afastou do protagonista e o homem decidiu usar isso para destruí-lo, mas a menina foi mais rápida e parou o homem com seu robô, que acabou sendo criado para proteger Yang. Até nosso prota ficou surpreso. Uma mulher do júri ficou indignada porque o homem conseguiu se esquivar. Outro membro diz que não esperava que Feng fosse perder para aquela garota, afinal ele se tornou o único participante que recebeu as notas mais altas. Na última conferência, Feng era o competidor mais forte e firme da geração mais jovem. Nesse momento Feng convocou todos os seus irmãos mais novos e ordenou que eles fizessem uma formação de bola e destruíssem um robô que protegia o protagonista. Então eles usaram uma formação de espada chamada Demônio de Execução. O protagonista perguntou por que eles continuavam atacando e em seguida acrescentou que Feng não sabia jogar limpo. Depois disso Yang pergunta se Valkyrie ainda podia lutar.
Garota responde que o núcleo de aniquilação está totalmente carregado e pede permissão temporária para soltar os módulos de combate fora do padrão. O protagonista escutou isso e pediu para a garota falar em linguagem humana. Mas ele presume que o objetivo é apertar no botão brilhante. Com base em seus muitos anos de experiência em jogos móveis, esse botão deveria ser o de confirmação, então ele aperta mesmo sem entender. Nesse momento Feng começou a atacar com a segunda formação de espada do coração. Em seguida um grande número de espadas começou a cair sobre Yang e Valkyria, mas a menina criou um bloco e falou a Yang que um forte choque de energia estava previsto, então pediu que ele se segurasse firme. O protagonista ficou muito surpreso com isso e tinha a sensação de que aquela cena era familiar, só que da última vez ele parecia estar em um lugar diferente. Yang estava sentado na cama do seu quarto jogando um jogo no celular quando ganhou e ficou muito feliz. Ele gritou que sabia que suas cartas eram as melhores e ninguém poderia vencê-lo. Além disso, o protagonista ficou muito feliz por ter uma valquíria. Ele ficou tão feliz que esqueceu que estava no segundo andar de uma cama e caiu no chão. A oportunidade de pegar uma carta e obter uma valquíria foi uma grande coisa para Yang, mas esta carta custou a vida dele. Teve até reportagem sobre seu acidente. Depois disso, o protagonista renasceu e agora já se passou mais de uma década desde o dia em que ele chegou nesse mundo. De repente Yang se vê em algum tipo de caverna e não conseguia entender o que estava fazendo naquele lugar e onde estava. Nesse momento sua memória começou a voltar lentamente e ele se viu no campo de batalha com uma carta SSR. Yang estava satisfeito com este resultado dos eventos e achou que até agora Valkyria é a primeira, mas se ele reunir uma equipe de heróis SSR, então com certeza chegará ao topo e será invencível. De repente o celular disse que sobrava menos de 30% de bateria, então perguntou se Yang queria ativar a reserva. O protagonista em pânico não conseguia entender o porquê de um consumo de bateria tão grande. Ele olhou para o celular e viu que os poderes de Valkyria estavam ficando menores. Então perguntou o que ela estava fazendo e disse que precisam sair deste lugar nesse momento. Todos estavam olhando para eles, mas o protagonista acreditava que mesmo que eles pudessem derrotar o homem, ainda seria inútil, então fugir era sua melhor opção. Valkyria concordou e em seguida eles voaram para longe do campo de batalha. Depois de um tempo Yang estava sentado dentro de uma caverna. Ele lembrou de tudo e disse que pelo menos conseguiu escapar, apesar de não ser motivo de orgulho. De repente Yang viu novamente o duende na frente dele e ao olhar um pouco mais ao redor percebeu que todos que havia convocado também estavam no local. Yang começou a gritar para todo mundo perguntando por que eles estavam sentados aqui tão limpos e arrumados como uma grande família. Ele também disse ao duende que só tinha sido considerado um monstro por causa dele. Yang até começou a pensar que tinha que dar um jeito de esconder eles em algum canto. De repente todos os monstros voltaram para o telefone e o cara percebeu que todo esse tempo ele poderia simplesmente devolvê-los de volta ao celular quando quisesse. E é muito mais conveniente. Nesse momento Yang descobriu que o celular consome muita bateria assim que os personagens convocados aparecem no mundo real, mas depois de devolvê-los o telefone voltará ao normal. A regra muda para invocar personagens de diferentes níveis. Quanto maior o nível, maior o consumo. Além disso, o nível e o desenvolvimento de personagens assim como o desbloqueio de habilidades também exigem recursos apropriados. Depois de todas as informações, o protagonista percebeu que não viu Valkyria em lugar nenhum. Ele não conseguia entender por que não podia ver sua nova garota de posto SSR. Nesse momento, Ig levantou a cabeça e viu que ela estava sentada em uma pedra não muito longe dele. Enquanto isso, Feng estava relatando o que havia acontecido na arena. Ele disse que 2 criminosos deixaram a arena em plena luz do dia e na frente de todos. Em seguida o cara perguntou por que a seita Caldeirão das Nuvens não está fazendo nada depois que um acidente tão horrível aconteceu. Logo vemos o mestre da seita Caldeirão das Nuvens. Seu nome é Shen Yanzuan. Ele olha para Feng e diz que o cara deve se acalmar para eles discutiriam esse incidente juntos. Feng respondeu que precisava de uma explicação. Nesse momento Kuizi apareceu. Ela é a júri representante da seita Machado Preto, e perguntou que explicação Feng quer se ele é o único que acha que Yang estava usando truques malignos. A garota acrescenta que ele deve cuidar disso sozinho. O segundo membro do júri chamado Ning disse que era impossível o protagonista usar truques malignos, até porque tinha dezenas dos melhores artistas marciais das 10 seitas, então ele não passaria despercebido. Feng pede para o cara não fazer
rodeios e chegar logo ao ponto. Nin diz que Feng pode se dar muito mal se descobrirem que ele atacou um participante. Além disso, Feng não tinha nenhuma vantagem sobre Yang e ficou tão envergonhado que chamou todos os seus companheiros para vencê-lo. Nesse momento, Shen pediu a todos que se acalmassem e prometeu que ia resolver essa questão. Ele também disse que eles conduziriam uma investigação adequada sobre este jovem Yang. Nesse momento, o representante da seita do Selo do Céu chamado Nian sussurrou para uma garota. Logo em seguida ela deixou o prédio. Enquanto isso, Shen continuou falando que eles não vão pegar leve se o protagonista estiver realmente usando truques malignos, mas se o garoto estiver agindo corretamente, eles podem ter ofendido um gênio desconhecido. Feng respondeu que nesse caso ele seria o primeiro a deixar o salão. Shen respondeu que o cara deveria ter cuidado. Depois disso o homem se retirou. Um dos soldados de Feng disse que era óbvio que essas seitas queriam zombar deles e privá-los de sua autoridade, então perguntou se eles realmente deixariam as coisas assim. Feng respondeu que não e acrescentou que agora todo mundo sabe que sua seita e as outras estão em maus termos com Yang. Ele não ia negociar com Yang, mas teme que as outras seitas façam isso. O cara acredita que é desnecessário dizer que agora alguns deles estão fazendo planos para isso, mas ele precisava aproveitar a primeira oportunidade. O homem também acrescentou que mesmo que eles não fossem atrás de Yang, alguém definitivamente os traria até ele. Nesse momento ele viu a mesma menina que havia saído do salão mais cedo pulando no telhado. Em seguida Feng acrescentou que quando chegar a hora ele vai dar seu golpe. Enquanto isso o protagonista estava sentado na caverna olhando para Valkyria. Ele perguntou à menina se ela estava no comando das forças especiais informarem. Ela corrigiu Yang e disse que era de Nifen, a última fortaleza sob o gelo polar. O protagonista lembra que sempre pulou a parte da leitura do enredo enquanto jogava, mas o lugar que ela mencionou e também sua forma de ficção científica deu a ideia de que ela era da Quinta Noite. Quinta Noite foi um jogo fenomenal para celular que foi lançado pouco antes de Yang viajar para este mundo. Foi o jogo mais popular em várias plataformas durante meses. O problema é que o prota não tem lembranças associadas a essa personagem. Então ele presumiu que ela era uma nova heroína que foi apresentada depois que ele se mudou para esse mundo, mas agora decidiu que não pensaria nisso porque a força e a aparência da garota é linda e é exatamente isso que um ranking SSR precisa. Então o protagonista se levantou e disse à menina que neste caso contaria brevemente a ela sobre o que estava acontecendo. Eles estão em um planeta chamado Mundo das 10 Ferramentas, e a razão pela qual ela veio aqui é por causa dele. O protagonista explica que usou a tecnologia dobramento de tempo-espaço para trazê-la aqui. Ele também acrescentou que a partir de hoje a menina pode chamá-lo de comandante. De repente o robô falou que o contrato principal foi confirmado e há 99% de possibilidade de Yang ser o supervisor da operação. Nesse momento a menina se ajoelhou e disse ao prota que ele podia dar as ordens. Yang sorriu dizendo que não havia necessidade de formalidades e pediu para ela se levantar. Depois disso ele explicou que não esperava que as coisas acontecessem assim e ele nem tinha um plano sobre o que fazer. Mas a primeira coisa que eles têm que fazer é se mudar para um lugar mais agradável. De repente a menina anunciou que o pedido foi recebido. Em seguida ela pegou o prota pela roupa e começou a voar. Ele gritou para ela esperar e não fazer isso de novo. Nesse momento seu celular vibrou e ele olhou para entender o que estava acontecendo. De repente Yang apertou o botão e o duende pulou do celular. O pobre rapidamente agarrou a sua perna e apontou para a caverna falando algo em sua própria língua. Yang presumiu que o duende queria entrar lá com ele. Então os três entraram na caverna e foram para as profundezas, mas chegaram a um beco sem saída. O duende começou a bater na parede e o protagonista pensou que não podia esperar muita coisa de uma carta comum. De repente a menina lançou um projétil contra a parede. Agora havia um buraco formado e o prota viu uma mina com vários cristais azuis brilhantes. Ele perguntou ao duende se era por isso que ele o trouxe aqui. O protagonista ficou muito feliz e agradeceu ao pequeno acariciando sua cabeça. Em seguida ele disse que mesmo não entendendo muito sobre esse mundo, com base na qualidade é possível conseguir muito dinheiro. Então ele achou que agora só tinha que descobrir como conseguir todos esses cristais. Ele decidiu que escolheria apenas o melhor. De repente o cara viu um olho grande na frente dele e tudo começou a cair. Valkyria o protegeu do ataque. Essa criatura desconhecida acabou por ser uma espécie de dragão de pedra. A menina começou a atacá-lo com a arma e ordenou que o robô lançasse raio, mas ele respondeu que não tinha energia suficiente para isso. A menina lutou contra o monstro com a última de suas forças e já estava esgotada. Quando de repente o protagonista apareceu com uma equipe de seus monstros e uma metralhadora,
Todos eles atacaram o dragão de pedra e ajudaram a garota na batalha. Nesse momento o duende subiu nas costas do dragão e Yang disse para ele não fazer nada imprudente. Em seguida ele disse a outro homem com a arma nas mãos que ele estava mirando mal e deveria atirar nos olhos do dragão. Yang também ordenou que o duende agisse de acordo com o plano. Em nenhum caso eles devem perder. Depois disso, o protagonista disse que era possível atacar juntos. Eles estavam quase derrotando o dragão quando Valkyria desferiu o último golpe em seu olho. O protagonista percebeu que a menina havia chegado ao seu limite. Ele também acrescentou que o jogo acabou de começar, mas eles não tiveram tempo para descansar e ela lutou novamente. Isso parecia muito cansativo até para Valkyria. Depois de uma batalha dessas, o cara decidiu que se ele não pegasse nenhum mineral ou qualquer outra recompensa não faria sentido. Assim que Yang tocou no cristal, o objeto imediatamente se moveu para o inventário no seu celular. Yang ficou muito feliz porque esse minério era o melhor que ele já viu. No dia seguinte, na cidade portuária de Shujin, o protagonista estava andando pela cidade e um robô voava ao lado dele. De repente o robô disse que foi detectado que o comandante estava produzindo hormônios de forma normal por 28 mil segundos. O protagonista se assustou com essa informação sobre si mesmo. O robô continua falando que Yang era extremamente agitado e sua sanidade mental era muito baixa, então é recomendado ele faça uma avaliação do seu estado mental. O protagonista disse ao robô para parar porque está tudo bem com ele e além disso ele nunca se sentiu tão bem como agora. Nesse momento Yang mostrou ao robô a tela perguntando se ele poderia ver esses números e se ele entendia o que queriam dizer. O robô leu o que estava escrito em voz alta, mas não entendeu nada. O protagonista explicou que o cristal de recarga é usado para recarregar, e no multiverso os jogadores são humanos que os desenvolvedores de jogos usam para ganhar dinheiro, então o jogo pode ter bugs, fornecer o pior serviço e oferecer as tarefas mais difíceis. Se você tiver dinheiro, tudo fica mais fácil. Então o protagonista queria dinheiro suficiente para comprar 10 cartas de uma vez, mas ele tem poucos cristais para comprar tudo isso. De repente Yang notou que as pessoas que passavam por ele estavam o olhando com muita estranheza. Um cara chegou a fechar os olhos da filha para que ela não olhasse. Foi aí que Yang percebeu que Valkyria estava andando ao seu lado e usava poucas roupas. Ele perguntou a menina se não era melhor ela entrar no celular para restaurar sua energia, depois ele ia tirá-la. A menina respondeu que no momento está em modo de espera para que a energia praticamente não seja consumida. Em seguida garantiu a Yang que ele não tem com o que se preocupar. Nosso herói explicou que ele só quer dizer que ela participou de uma batalha muito difícil. Então ela deve descansar e ele vai fazer todo o trabalho duro sozinho. A menina disse que não queria descansar e Yang ficou surpreso com essa resposta. Valkyria continuou falando que a cápsula de recuperação do celular é muito escura e fria. O cara se pegou pensando que era a primeira vez que a via tão vulnerável, então ele respondeu que entendia, mas nesse caso ela precisava colocar um vestido. O protagonista explica que basicamente não se importa com a aparência dela, mas para o ambiente conservador ao redor sua aparência é extravagante. Valkyria perguntou se o uso de roupas poderia de alguma forma afetar a situação na batalha. Nesse momento o robô se pronunciou e disse que o corpo da garota era feito de liga de nibelungos desenvolvida por Elein. Então se o protagonista quiser que fique mais parecido com a pele humana, só é preciso mudar o revestimento da superfície. O protagonista apenas respondeu que tanto o robô quanto a menina eram desprovidos de bom senso e isso não importava, eles só deveriam segui-lo. Depois de algum tempo eles chegaram na loja Dragão de Prata. O protagonista fala que essa é uma das marcas de roupas mais sofisticadas do mundo. A dona se chama Yui Xiao e possui um tesouro inato classificado em 12º lugar na lista de tesouros. Todas as 10 seitas a respeitam muito, então ela não é apenas uma boa lutadora, mas também uma boa empresária. Depois disso Ig fala que aqui não estão os modelos feitos pela mão da própria Xiao, mas a aparência ainda mantinha semelhanças. Valkyria analisou todos os vestidos que estavam à sua frente e disse que a resistência e elasticidade dos materiais usados não são grandes e quase não têm propriedades protetoras. O protagonista fala que ela poderia escolher qualquer vestido apenas para não andar assim. Nesse momento as pessoas sussurravam sobre quem era esse cara e como a garota ousava parecer dessa forma no local. De repente Valkyria apontou o dedo para o vestido que havia escolhido. Ela disse que a área coberta é relativamente pequena e não afetará os combates. Yin concordou sem jeito e disse que era melhor do que nada, então pediu para a menina experimentar. Alguns minutos depois Valkyria saiu usando um vestido oriental clássico.
O protagonista pensou que, embora devesse economizar para comprar novas cartas, era preciso gastar um pouco comprando roupas para seus personagens, afinal ela é uma lutadora SSR. Nesse momento uma funcionária da loja se aproximou de Yang e perguntou se ele queria comprar esse vestido com ombros esvoaçantes. O protagonista perguntou quanto custava. A mulher responde que o preço de varejo é de 1.388 moedas de ouro, mas para os clientes que são membros o preço será de 1.088 moedas. A menina ainda acrescentou que eles aceitam o pagamento por cheques. Nesse momento o protagonista ouviu risadas da multidão. Em seguida ele disse para a funcionária que era muito dinheiro por um pedaço de tecido. Yang questionou se era possível baixar o preço ou fazer um desconto. Em resposta a isso a mulher disse que todos sabem que a loja sempre aderiu à política de preço único. Então ou o cliente compra ou pega uma versão mais barata. Yang falou que seria difícil porque não tinha tanto dinheiro com ele, então perguntou se uma troca era possível. A funcionária responde que no momento a permuta não é possível e Yang pode sacar o valor necessário antes. Nesse momento o protagonista pegou algo do bolso e fingiu que escorregou. Ele jogou algumas pedras caras no chão e pediu desculpas. A mulher ficou muito surpresa quando viu isso e perguntou se era pedra rei dourada, a asa de silício e a jade da lua. O protagonista pergunta se ela aceitaria como pagamento. A menina fala que custavam muito caro e pediu para ele esperar até que ela consultasse o gerente. De repente um homem da multidão perguntou a outro em choque se ele sabia quanto valia essa pedra. O segundo homem disse ter ouvido que as montanhas do mar ocidental são ricas em minerais e aqueles que vivem nessas partes poderia ter muito dinheiro. Ele também acrescentou que de acordo com rumores eles gastam grandes somas em viagens. Assim os homens presumiram que Yang poderia ser um daqueles lendários mineradores. Nesse momento Valkyria perguntou ao prota sobre que tipo de cristais minerais eram esses. Yang explicou que no momento em que seus monstros estavam descansando depois da luta, ele não ficou sentado de braços cruzados. Embora essas pedras não parecem ser tão valiosas quanto os cristais gravados, elas ainda representam um grande preço para os mortais. A menina perguntou se isso significava que ele sabia desde o início que as pedras tinham um valor econômico extremamente alto. Em seguida ela questionou por que ele fingiu que era pobre e não tinha dinheiro. Yang responde que queria uma experiência imersiva. Ele lembrou que entrou em outro mundo e finalmente conseguiu um personagem classificado como SSR. Então não perderia a oportunidade de se exibir e enganar todo mundo. Nesse momento o protagonista começou a reclamar da demora da funcionária. Logo depois das suas palavras um homem apareceu. Ele se desculpou por fazer seus convidados de honra esperarem tanto tempo. O protagonista perguntou ao homem se ele era o gerente e se ele aceitaria as pedras como pagamento. O homem se curvou e disse que um cliente importante não tinha com o que se preocupar. Ele fala que é a primeira vez que recebe um convidado que troca joias por roupas. Em seguida avisou que tinha muitos olhos os observando agora e convidou Yang para outro lugar. Nesse momento vemos várias pessoas preparando a comida. O protagonista diz que aquele cheiro delicioso despertava seu apetite. Em seguida ele questiona se o cara o trouxe aqui para trocar essas pedras por dinheiro. O homem responde que pediu para segui-lo por um motivo. De repente ele fugiu e disse que não queria que o que aconteceu com Yang afetasse a reputação da sua loja. O prota perguntou para onde ele estava fugindo. Naquele momento a menina disse que tem algo estranho. De repente muita gente apareceu ao redor da menina e de Yang com várias armas. O protagonista perguntou a eles o que estava acontecendo e disse que deve ter havido um mal-entendido entre eles. Valkyria avisa que está mudando para o modo de proteção. De repente um homem apareceu e disse que estava procurando Yang a noite toda, mas ele não esperava que o garoto aparecesse neste lugar. Ele disse que isso facilitou muito sua tarefa e em seguida jogou algo como um bule em direção ao cara. Valkyria imediatamente desviou o golpe. O homem ficou surpreso e disse que sua espada era muito pesada. Logo alguma energia foi liberada do bico da chaleira e foi em direção a Yang, mas Valkyria o defendeu novamente. Uma energia azul em forma de bola foi direcionada ao prota e o cara fala que estava errado em pensar que ele era um fraco. Yang se prepara para repelir o ataque com o celular, mas ele acaba caindo devido à força. O homem pediu desculpas e disse que ultimamente só tem se entregado ao vinho e ao chá. Então esse tesouro inato não lhe é familiar. Em seguida ele virou para a menina dizendo que não seria intencional se machucasse acidentalmente o irmão dela. De repente o robô anunciou que a autoridade máxima havia sido atacada e ordenou para se livrar imediatamente de objetos que representam um perigo. A menina atacou o homem com sua espada mágica, mas ele habilmente se esquivou do ataque e disse que embora fosse muito desagradável, ela deveria ter cuidado. Em seguida ele pediu para a menina
contar seu nome. Enquanto isso, a multidão que estava ao redor assistiu a toda a batalha e apoiou os dois lados. Ian estava sentado no chão assistindo a batalha e notou que o homem contra quem a garota estava lutando era um acrobata e habilmente fugiu de suas técnicas. Ele também ficou indignado com o fato do cara ter ousado flertar com sua garota. Ian olhou para a multidão de pessoas que estavam ao redor do campo de batalha. Ele pensou que se não fosse Valkyria ele os veria apenas como trabalhadores do restaurante. No entanto, o cara se perguntou se todas essas pessoas tinham vindo atrás dele. Porque era o que parecia. Ele não entendia por que toda a multidão estava apoiando aquele homem do chá. Neste momento o homem diz a Valkyria que ele não é tão bom em luta, mas ele é bom em uma coisa. Em seguida o homem usou um golpe de fogo muito forte. Valkyria voou por vários metros e caiu no chão. Ian presumiu que era um projétil cinético. Depois disso o homem respirou aliviado e disse que as pessoas finalmente haviam chegado. De repente alguém dá as boas-vindas a Shijinkai, um guerreiro do campo de batalha e também o segundo discípulo mais velho da seita da Espada Pura. O protagonista viu isso e entendeu de onde vinha aquele sentimento familiar. Ele percebeu que eram aqueles cães da seita Espada Pura. O protagonista diz em voz alta que mais uma vez foram eles que decidiram atacá-lo e culpá-lo por algo que ele não fez. Ele acrescenta que as outras seitas estão de boa com ele, mas a espada dura está sempre em cima dele. Ian questiona se é assim que a seita superior trata os outros em vez de investir essa energia em batalhas com demônios reais. Ele também acrescentou que eles mesmos destruiriam a reputação da espada dura. Nesse momento, Shi ordenou que seus subordinados lidassem com Yang. De repente, vários samurais atacaram o protagonista com espadas, mas ele voou enquanto estava sendo segurado por um robô. Valkyria se levantou novamente e estava pronta para lutar contra vários homens, mas de repente Shi desce com a espada para lutar com ela. O homem notou que mesmo após o ataque mais poderoso de seu irmão a garota não recua. Sua coragem sozinha não pode ser comparada com a coragem de 1000 homens, mas o homem percebeu que ainda seria uma batalha difícil. Shijinkai pratica artes marciais diferentes daquelas que outros discípulos aprenderam, então ele pode reunir toda a energia espiritual em seu corpo sem nenhum vazamento. Essa força circula por todo o corpo junto com o líquido vermelho dos meridianos, aumentando a própria força. Se essa técnica for aperfeiçoada, o corpo de Shi será tão forte quanto o ferro. Nesse momento o velho perguntou ao homem se existia a possibilidade dessa garota vencer. O cara respondeu que se Shi focar em apenas uma habilidade ele não será muito flexível. Mais cedo ou mais tarde ele estará em desvantagem. Em seguida o homem perguntou ao velho se ele não notou que a menina gradualmente começou a decorar os ataques de Shi. O chefe questionou por que ele não ia ajudar então. O homem respondeu que o mestre da seita só lhe deu a ordem para encontrar Yang, então agora ele pode voltar com segurança aos seus negócios. Ele acrescentou que jamais teria pensado que encontraria tamanha beldade. Enquanto isso o protagonista olhava a luta e nem sabia se conseguiria seus cristais de novo. Ele achou que isso era improvável, mas lembrou que nos jogos normalmente caem equipamentos de pessoas depois que elas são eliminadas. Nesse momento o robô fala que fluxos de alta energia foram detectados. De repente um homem com uma espada apareceu e atacou Yang, mas nosso garoto conseguiu se esquivar. Ele admite que essas pessoas são ainda piores do que ele pensava. Enquanto isso a batalha com Valkyria continuou. Várias pessoas foram orientadas a deter a menina. Nesse momento ela viu que o homem estava atacando Yang e correu em seu auxílio. Nosso herói pensou que depois de tantos anos ele finalmente teve a chance de se exibir, mas virou alvo do vilão e foi pego por ele. Yang achava que sua jornada real tinha realmente acabado. De repente uma fênix apareceu entre o prota e o homem que estava prestes a perfurá-lo com uma espada. Em seguida o robô puxou Yang com toda a força. Depois que a poeira começou a baixar o homem disse que Feng perdeu novamente sua oportunidade. Ele acrescentou que agora será difícil de achá-lo. Depois de algum tempo o protagonista acordou e percebeu que estava deitado em algo macio. Ele não conseguia entender o que era essa tonalidade vermelha, suculenta e macia. De repente ele viu uma linda menina de cabelos roxos e percebeu que era ela quem tinha acabado de salvá-lo. E ainda estava com a cabeça nos seus melões e isso o deixou constrangido. Ele ficou envergonhado caindo no chão e viu Valkyria acima dele. O protagonista começou a se justificar para ela e disse que não era como ela pensava. A menina perguntou sobre o ferimento. O robô respondeu que com exceção da ruptura dos capilares nasais causada pela pressão alta, basicamente tudo estava bem. Nesse momento os 3 homens apareceram e se dirigiram à menina de cabelos roxos pelo nome de Xia.
Em seguida perguntaram por que ela salvou Yang. A garota de cabelos roxos respondeu que o tesouro de Yang poderia ser algum tipo de selo. O protagonista questionou o que era isso. Todo mundo ficou em silêncio, então o cara do chá resolveu explicar. Ele conta que o mundo das 10 ferramentas é construído sobre 10 ferramentas divinas que vêm com regras diferentes. Os tesouros inatos mostram o poder com que cada pessoa nasce. As formas e funções desses tesouros variam muito. Além disso, diferentes seitas praticam diferentes artes marciais. Por exemplo, a seita da espada pura tem Feng e Shi, que são principalmente espadachins. Pessoas que usam outras armas também podem se juntar a eles, mas eles provavelmente podem se encaixar. Mas na seita do Machado Preto, o homem do chá continua falando e explica que ele veio da seita do Caldeirão de Nuvens. Então o prota pode adivinhar o que eles fazem. Quanto a Xia, ela pertence à seita do Selo do Céu. A seita tem o selo do dragão de Jade completo como seu tesouro, então esta seita é a melhor escolha para pessoas com tesouros de Jade ou talismã. Nesse momento Xia aponta para o celular e diz que essa coisa é tão suave e requintada quanto Jade, além de muito elegante e espelhado. Então a garota fala que talvez Yang seja capaz de selar ou convocar criaturas espirituais para trabalhar para ele. Xia conta que pessoas em sua seita já tiveram esses tesouros antes. Nesse momento o protagonista olha para a foto no seu celular dos melões de Xia. Depois de ver isso ele conclui que tem que segui-la. De repente Feng perguntou como Xia explicaria a aparição dessa mulher valquíria. Ela tem força em comum, rica em experiência e suas técnicas de luta são claramente diferentes de qualquer seita conhecida. Então Feng perguntou como alguém tão habilidoso poderia servir voluntariamente a um garoto tão inepto como Yang. O protagonista respondeu que ele e Valkyria assinaram um contrato, então ele a invoca e ela aparece para ajudá-lo. O robô ainda fala que eles devem proteger o comandante. Nesse momento Feng perguntou como Yang poderia provar que ela havia assinado um contrato com ele e foi recrutada voluntariamente. O cara promete deixá-lo em paz se isso for mostrado. Protagonista questiona se o cara nunca vai superá-lo. O homem do chá intervém e diz que como houve um mal-entendido, é necessário esclarecer tudo. O cara acrescenta que Feng também está tentando fazer a coisa certa. Ele não está intencionalmente tentando criar problemas para Yang. Afinal Feng já havia presenciado aquela tragédia. O protagonista imediatamente pergunta que tipo de tragédia e pediu para contar sobre isso com mais detalhes. O cara disse que realmente não sabe muito sobre o que realmente aconteceu. Ele só ouviu que Feng tem um passado sombrio. O protagonista achava que isso ainda não era motivo para persegui-lo. Nesse momento Xia fala que agora que acabou ela deveria pegar Yang e voltar. O protagonista sorriu e olhou para os homens. Feng imediatamente foi embora. O cara do chá fala que agora pode finalmente ir embora. Então o homem se virou para Valkyria e se dirigiu a ela pelo nome de Hera. Ele disse que ela tem uma beleza que pode destruir uma cidade e um porte que é inerente apenas a um nobre guerreiro, o que faz tremer o seu humilde coração. Ele também acrescentou que não sabia se poderia ter a sorte de se aproximar de Hera. A menina simplesmente não respondeu. Ela apenas disse a Yang que a energia restante não é suficiente e precisa urgentemente ser restaurada, então ele pode chamá-la a qualquer momento. Depois que essas palavras de Hera desapareceram, a menina de cabelos roxos disse que o mestre e os representantes das seitas estavam esperando por ela. Yang nos portões da seita. Então Xia criou uma enorme fênix e sentou nela. Em seguida chamou o protagonista para sentar nela. Nesse momento ela viu como Yang hesitou e perguntou se havia algo de errado com ele ou se ele tinha medo de altura. Yang disse que nem sabia como respondê-la e disse que sua cabeça pode ficar um pouco tonta. Na verdade o que aconteceu foi que todo esse tempo o prota estava olhando para os melões de Xia. Depois de um tempo na sala de reuniões da seita Caldeirão de Nuvens, o chefe da seita e mais 2 representantes que estavam mais cedo no júri estavam sentados. Kuizi disse que o tesouro de Yang é literalmente um tijolo, então deve ser usado para bater nas pessoas. Por isso ele deveria se juntar à seita do Machado Preto. O carinha de cabelo azul discordou dizendo que Yang convocou outras criaturas espirituais. Isso significa que deve haver um espaço interno no tesouro. Ele também disse que tem certeza que Kuizi viu seu barco. Eles funcionam da mesma maneira, então ele deveria se juntar à seita da Torre de Esmalte. Nesse momento Shen entra na conversa e diz que entende que os dois estejam agindo com interesse na sua própria seita, mas não dá para falar tamanha bobagem. Em seguida Shen disse para prestar atenção à cor e forma do tesouro interior de Yang. É claramente uma versão de uma pedra vulcânica para churrasco. Em resposta a menina perguntou ao idoso se ele entendia o que ele estava falando. Em seguida ela perguntou se ele já tinha visto uma churrasqueira tão pequena. Não há nem o que cozinhar em um brinquedo desses.
O rapaz de cabelo azul também disse que as palavras de Kuizi faziam sentido e combina mais com a seita dele. Depois disso eles começaram a brigar porque a menina discordou dele. O chefe da seita tentou acalmá-los e dizer que não há necessidade de lutar aqui porque se eles fizerem isso, neste lugar a sala de reuniões será destruída, assim como sua reputação. Naquele momento a garota com Yang voou sobre um grande pássaro. Durante a briga o chefe disse que era quase meio-dia e pediu para a discussão continuar depois do almoço. Em resposta a isso Kuizi disse que isso não funcionaria e essa questão deveria ser resolvida antes de tudo, caso contrário ninguém iria querer comer. Naquele momento o protagonista e Xia já estavam no salão. Ela se aproximou de Shen e disse que a ordem havia sido cumprida. Yang ainda estava um pouco enjoado após o voo, mas ele estava se recuperando gradualmente. Neste momento todos os três que estavam no salão imediatamente voaram até ele. Kuizi o agarrou pelos ombros e o chamou de amigo. Ela também estava feliz por ele finalmente ter chegado. Em seguida acrescentou que se Yang se juntasse à seita Machado Preto ele seria muito feliz, então ela ia esperá-lo às 8 da noite. O protagonista percebeu que a mão da menina estava queimando seu ombro como fogo. Então ele pediu para a menina soltá-lo primeiro. A menina achou que Yang não gostava de bater e concluiu que ele gostava de mulheres. Então ela disse que se o jovem se juntasse à sua seita poderia fazer o que quiser com ela. A menina não teve tempo de terminar pois foi empurrada para longe. Nesse momento Ning se aproximou dele e disse que a irmã Kuizi estava tomando muita liberdade na frente de todos. Ele temia que a reputação da seita dos 10 artefatos estivesse sob ameaça. Então o cara se aproximou de Yang e disse que seu nome era Ming Miao da seita Torre de Esmalte. Ele também acrescentou que sua seita está bem integrada e ele pode ter tudo, como dinheiro, tesouros e atenção feminina, qualquer coisa. Desde que Yang entre em sua seita ele pode conseguir o que quiser. Ele também expressou suas esperanças de que Yang seja sábio o suficiente para entender o que isso significa. O protagonista ia responder algo, mas naquele momento ele foi derrubado pelo chefe da seita. Shen pediu para ele não dar ouvidos a essas pessoas porque todas essas promessas são vazias. Ele também acrescentou que neste mundo só comida é sincera. Então perguntou se Yang já ouviu falar que o caldeirão de nuvens tem a melhor comida do mundo. De repente os outros dois estavam correndo em direção a eles. Ning fala que Shen é o líder da seita e não é apropriado brigar com eles pelo talento de Yang. O protagonista não conseguia entender o que estavam fazendo com ele e se perguntou se era mesmo seu costume roubar pessoas. Ele estava pensando se era realmente por isso que a garota com quem ele estava voando no pássaro lhe disse para se preparar antes de entrar. Depois disso ele se perguntou se aquele cara sentado é o mestre de Xia. O protagonista lembrou que a garota tinha dito que a seita do selo do céu é a melhor escolha para ele. Mas por que algum motivo eles só estão parados sem tentar obtê-lo? De repente com grande velocidade Yang pegou a xícara da mão do mestre e perguntou onde ele conseguiu. Ambos ficaram surpresos e Xia perguntou se ele realmente queria dizer a xícara de chá feita de pedra do tolo na mão do mestre. Neste momento o cara que estava atrás de Yang começou a dizer que como uma das 10 seitas de ferramentas, a seita do selo celeste sabe muito sobre jade e pedras preciosas. Não apenas coleta mais da metade das gemas do mundo, mas também calcula seus diferentes usos com base em sua natureza. No entanto há uma única espécie que apesar de toda a sua aparência magnífica é absolutamente inútil e nenhuma arte marcial pode funcionar com eles. Por isso essa espécie é chamada de pedras tolas. Nesse momento Xia revela que o mestre colocou a pedra tola em sua xícara de chá de propósito para se lembrar de permanecer tolo e humilde. O protagonista pensou que ele não entendia muito bem das coisas, mas parece que na verdade essas pessoas que são tolas em vez da pedra. Ele viu o copo e pensou que essa pedra é o cristal Tou. Ninguém pode tirar proveito disso a não ser ele. Nesse momento o protagonista limpou a garganta e disse que não podia esperar que o líder da seita do selo celeste possuísse uma sabedoria tão ilimitada. Yang acrescentou que também queria seguir o exemplo de seu mestre e pegar algumas pedras e ser humilde, mas ele não sabe de forma alguma onde obter um artefato semelhante. Xia fala que a pedra tola é bastante rara, mas às vezes pode ser encontrada em depósitos de jade de outras variedades. Essas pedras são simplesmente jogadas fora porque são inúteis. A menina continuou a falar mas o protagonista a interrompeu. Ele disse que não precisa de mais palavras. Em seguida anunciou que estava entrando voluntariamente na seita do selo celeste. Neste momento um homem estava no portão da seita selo celestial no deserto do noroeste. Ele disse ao chefe que a conferência havia terminado e acrescentou que desta vez sua seita foi capaz de obter 13 novos discípulos, incluindo 5 médios baixos, 3 médios e um da alta.
Antes que o homem pudesse terminar, uma voz o interrompeu e pediu que ele contasse sobre Yang. O homem explica que, embora o jovem tenha tido um confronto com Feng na conferência, a determinação da classificação foi adiada. Porque ele tem um tesouro especial, sua mente e maneiras também não são as mesmas das pessoas comuns. Surpreendentemente, ele mesmo expressou o desejo de se juntar à seita deles, então o homem também o incluiu entre os novos alunos. A voz perguntou onde o jovem Yan está agora. O homem respondeu que havia ordenado que Xi o acompanhasse pessoalmente até a seita. A essa altura eles já deveriam ter chegado. Naquele momento o protagonista estava parado no portão com duas garotas e Xia. As pessoas na multidão sussurravam e um deles disse que tinha vindo ao sul de Xinjiang para fazer negócios e tinha acabado de receber jade aguda. Ele também acrescentou que só queria ganhar algum dinheiro com a venda, mas no final descobriu que era apenas uma falsificação feita da pedra tola. Por isso foi expulsou e não recebeu o dinheiro de volta. O homem acrescentou que a esposa voltaria a agredi-lo quando ele voltasse para casa. Em resposta a isso, de cabelo branco lhe disse para não ficar triste, porque sempre há outra saída. Em seguida ele apontou o dedo para as meninas e disse para o homem olhar também. Então perguntou se ele reconhecia. O homem disse que não podia assistir porque a esposa nunca deixaria. Em resposta, o cara de cabelo branco questionou ao homem do que ele estava falando. Então explicou que estava pedindo para ele olhar pro idiota que está entre elas. Disse que se sua esposa não permite que ele olhe para as beldades. Ele disse que montou o estande ao meio-dia. Afirmou coletar jade inútil para a caridade. As pessoas vão mostrar a ele sua pedra tola e se ele quiser pagará o dobro do valor do jade. Nesse momento um homem se aproximou de Yang e disse que aquele era o vaso que ele ganhou do avô. O protagonista fala que não era ruim e que ia comprar. O cara pergunta ao amigo de cabelo branco como coisas boas assim pode acontecer. O cara respondeu que também não entende, mas até agora Yang comprou dezenas de peças de jade, então eles precisam aproveitar. Por que não sabe quando podem encontrar um idiota tão rico novamente? Portanto, o cara aconselhou o homem a ir logo. Nesse momento os dois chegaram a Yang. O protagonista questionou se ele tinha algum lixo que queria vender. Os homens timidamente responderam que tinha uma coisa feita de pedra tola. O rapaz de cabelo branco que estava empurrando o homem para vender disse que era um pingente de jade. Então pediu para ele dar uma olhada em sua textura e brilho. Está um pouco quebrado depois de um acidente, mas garante que Yang não teria chance de ver um pingente de jade tão bom em sua vida. O protagonista respondeu que a jade poderia até ser boa, mas está quebrado, então é totalmente inútil, seria um desperdício de dinheiro e ele nem conseguiria revender. Nesse momento Yang diz ao cara de cabelo branco que essa era sua primeira vez nessas partes e que ele não estava apenas negociando e fazendo caridade aqui, mas também tentando conhecer todos e ver a sinceridade da pessoa, então ele aceitou a oferta. Mas o preço era um pouco confuso. Depois disso uma multidão enorme de pessoas começou a se aproximar de Yang com o desejo de vender seus produtos, mas o protagonista respondeu que era hora dele ir. Em seguida se despediu de todos os outros e disse que iria definitivamente voltar. Depois de algum tempo o protagonista chegou em casa na companhia de meninas. Nesse momento Xia diz que usar a pedra para se lembrar do seu mestre e fazer trabalhos de caridade são desculpas, então questionou se ele quer pedras tolas para outros propósitos. Ela acrescenta que ele está escondendo alguma coisa, e respondeu que é claro que não dá para esconder nada da irmã mais velha. Ele disse que não ia esconder nada e continuou se justificando, mas a moça o interrompeu e disse que de qualquer forma ela realmente não se importava. Ela também acrescentou que o cara deve apenas descansar esta noite no hotel e amanhã ele se juntará à seita. Valkyria virou para o prota e disse que os cristais são um importante apoio estratégico para eles. Então por que eles não ativam seu poder e anunciam que cristais serão coletados de toda a cidade? Em resposta a isso o protagonista disse que as pessoas geralmente guardam joias raras para aumentar o preço e fazer fortuna. Então se todos descobrirem, aqueles empresários astutos vão acumulá-los para cobrá-lo mais, afinal ele é provavelmente a única pessoa no mundo dos 10 artefatos que quer obter a pedra tola, por isso ele é uma presa fácil para golpistas. Yang também acrescentou que se deve sempre esconder as verdadeiras intenções. Depois disso o protagonista disse que o que realmente importa é que eles têm cristais de recarga suficientes para comprar 10 cartas agora. Depois de algum tempo vemos Yang puxar o cartão. Depois que o cara sacou o cartão o guardião duende caiu para ele. Yang ficou um pouco chateado e disse que não queria, mas depois disso ele se lembrou que a última vez que ele recebeu um duende a Valkyria também apareceu. Então o cara sacou o cartão pela segunda vez, o duende caiu novamente. Na terceira vez ele pegou um duende de novo.
O cara já estava começando a pensar que ele tinha corrompido o ninho de duendes hoje e pediu para eles pararem de aparecer. Em seguida afugentou todos os goblins e disse para eles ficarem no canto para não trazer azar. Em seguida o protagonista sacou o cartão novamente e pegou uma lesma d'água, depois um cão feroz. O protagonista ficou furioso e pensou que era algum tipo de piada, mas pelo menos não goblins, o que é melhor. Em seguida Yang começou a puxar as cartas pela última vez. O robô disse que um aumento acentuado na pressão foi detectado e uma pessoa com altos poderes e tratamento urgente era necessário. Nesse momento o protagonista puxou o cartão e viu o fundo azul padrão, assim como foi da última vez e já começou a chorar. O cara presumiu que naquele momento ele ganhou um personagem classificado SSR. Yang decidiu que não poderia simplesmente desistir mesmo que restasse apenas um cartão, então o cara sacou o cartão de novo e já estava feliz ao ver as primeiras letras do nome. Ele tinha certeza de que seria um personagem classificado em S. De repente o personagem sumiu e Yang já estava chateado. O robô disse que havia sido detectado um objeto desconhecido que estava se aproximando em alta velocidade e perguntou ao protagonista se ele precisava interceptá-lo. Naquele momento o cometa ardente acabou por ser uma menina e ela desceu ao lado de Yang. Ela olhou para ele e disse que finalmente o havia encontrado. Em seguida se dirigiu a ele como comandante. O protagonista imediatamente perguntou se ele estava certo e seu nome era Rena. Nesse momento voltamos ao passado quando Yang estava sentado na sala de aula e jogando um jogo de celular. Ele e um amigo estavam discutindo as heroínas do jogo, e um deles disse que ele era Hana, uma deusa imortal e fofa com lutas legais. O cara também acrescentou que ontem à noite ele sacou até 3 cartões de classificação SSR no treinamento inicial e ainda não sabe o que fazer com eles. Vender e comprar algo delicioso ou brincar, ele mesmo ainda não decidiu. O outro respondeu que concordava com ele e disse que se adicionar esses cartões pode aumentar o nível geral e será muito mais fácil. Em seguida outro cara perguntou ao protagonista por que ele é tão lento e ainda tá no 4º capítulo. Ele também começou a perguntar qual é o seu time e quem é seu jogador principal. O protagonista respondeu que estava usando a Rena. O cara diz que não lembra de nenhum personagem SSR chamado Rena. O protagonista fala que poderia ser obtido no final do 1º capítulo. Depois disso outro rapaz pegou o celular e disse que era impossível chegar ao capítulo 4 apenas com uma carta. Ian revela que Rena é quase tão boa quanto Hana, ela pode defender o time e também lançar ataques em área. E não preciso gastar muito para atualizá-la. Os outros 2 caras riram e brincaram dizendo que Yang é um sapeca. Eles presumem que Yang só se usa porque ela é gata, e não porque é boa. Um dos caras riu e perguntou brincando ao cara se ele deveria compartilhar suas cartas com ele. Yang lembra que Fantasia Primária foi seu primeiro jogo de celular. Seu amigo o convidou para jogar esse jogo no seu 2º ano do ensino médio. Naquela época ele não se interessava por nada e ainda não dominava persistentemente a técnica do jogo, então jogava uma líder militar chamada Rena. Para ser sincero, Yang nunca pensou que a Rena fosse ruim, mas o cara também queria outras garotas. No entanto, por algum motivo ele sempre pegava o cartão dela quando comprava cartas. Outros personagens costumavam chamá-lo de querido, mas Rena sempre o chamou de capitão. Nesse momento a garota estava na sua frente e perguntou ao capitão sobre o que ele estava fazendo. Naquele momento Yang estava tocando a menina no rosto, mas imediatamente se desculpou e disse que estava apenas pensando e sua mão esquerda foi para aquele lugar sozinha. A menina achou que as pontas dos dedos do capitão estavam tão quentes e fortes como antes. Em seguida começou a abraçá-lo. Ian ficou surpreso com tamanha generosidade. A menina disse que desde que o capitão desapareceu ela não parou de procurá-lo, mas ela sabia que definitivamente veria o capitão novamente. O protagonista percebeu o que ela queria dizer com a palavra sumiu. A menina se refere ao momento em que Yang saiu do jogo. Nesse momento ele pediu que ela saísse de cima dele primeiro. A menina pediu desculpas e disse que estava muito feliz por finalmente poder lutar lado a lado com o capitão como antes. O protagonista explica a Era que ela não precisa se preocupar porque ele conhece Rena. Em seguida Rena olhou ao redor e perguntou onde eles estavam. Então ela viu o Sr. Goblin junto com a lesma e ficou surpresa por eles estarem aqui também. O protagonista suspirou forte e perguntou se ele realmente teria que explicar toda a ordem mundial toda vez que pega um novo personagem. Por isso o cara pedia ao robô para ajudá-lo com isso. O robô desenterra um arquivo chamado Mundo dos 10 Artefatos. Rena perguntou ao cara sobre que tipo de pequena máquina artificial era. O robô estava contando à menina sobre o mundo dos artefatos.
No dia seguinte, Xia e seu mestre estavam de pé na seita Celo do Céu. As pessoas gritaram que estavam esperando por 2 horas e perguntaram a Xia por que a cerimônia de abertura ainda não havia começado. O segundo homem disse que eles estavam sob o sol escaldante. Outro disse que não podiam ficar todos aqui. Nesse momento o protagonista apareceu e viu os olhares maldosos de todos os caras da multidão direcionados a ele. Yang se desculpou e disse que a seita era enorme e ele estava perdido. Xia pediu para ele parar de dizer palavras vazias e voltar para o lugar dele o mais rápido possível. O prota respondeu que não tinha problema e subiu no palco. De repente alguém da multidão o parou e disse ao mestre que esse cara Yang, depois que ele fez aquela cena na cerimônia, ele deveria ser desqualificado e não obter uma nota. Além disso, todo mundo despreza. Em seguida o homem perguntou por que Yang veio à cerimônia de adesão. Xi explica que a situação de Yang é especial e ele foi aceito com a permissão especial da seita. Depois disso o homem disse que foi esse cara que fez com que todos esperassem neste lugar por 2 horas sem motivo. Ele também acrescentou que isso demonstra o quão inútil ele é e não deveria estar aqui. O protagonista disse que não se perdeu de propósito, mas agora ele chegou e todo mundo trata como um criminoso que escapou da prisão. Nosso garoto lembra que foi a própria Xia que pediu para ele se atrasar para testarem a generosidade dos alunos, mas o prota não esperava que eles fossem assim. Ele até começou a duvidar que essa seita estava em ordem. De repente outro rapaz da torcida disse que concordava com Lu. Ele também acrescentou que Yang não se importa com a lei e não pode servir de exemplo. Yang respondeu que não fingiu ser um exemplo. Em seguida perguntou quem ele era. O cara afirma ser um exemplo e diz que seu nome é Lu. Ele é o único discípulo bem avaliado e recrutado. O cara tinha certeza de que era o melhor e definitivamente não poderiam ficar sem ele. O protagonista fala que aparentemente todos aqui não o conhecem de verdade. Como nesse mundo a força sempre foi valorizada, então se alguém conseguir derrotá-lo ele vai embora. Yang tinha medo de que isso pudesse atrapalhar a harmonia, então é improvável que o mestre permita que isso seja feito. No entanto, o mestre com uma alma calma permitiu organizar uma luta. De repente uma multidão de pessoas atacou o prota e todos realmente queriam agredi-lo. Yang achou que era uma ótima oportunidade de ver Ren agir. Depois de 1 minuto e 30 segundos todos os inimigos estavam no chão. O protagonista questiona onde está o discípulo mais bem avaliado. Uma das pessoas que estava deitada no chão chamou Yang de vilão desprezível. Lu disse que o garoto só conseguia se esconder atrás de uma mulher. Ele também disse que o prota não é ninguém sem a ajuda dela. O protagonista respondeu que ele estava errado pois sua habilidade é convocar pessoas para lutar por ele. Então esse é seu tesouro. Lu questionou se ele podia pedir para a garota fazer qualquer coisa. Rena disse que só ouve o capitão e quem quer que o capitão diga para bater ela bate. O protagonista fala que como ele nasceu com tanta força sobrenatural, não havia sentido em ele aprender mais nada e a força bruta de seus oponentes só o ajudou. Ele fala que Lu pode ser o melhor, mas o seu tesouro é mais forte. Em vez de 1000 palavras ele disse ao homem para apenas aceitar. Depois disso ouviu uma voz atrás dele que elogiou seu discurso. Esse é o Jing. Ele desceu e disse que se você lutar, você pode vencer, e se ganhar tudo bem, mas se perder tem que sofrer. Nesse momento Jing se debruçou sobre um dos homens que estavam caídos no chão e disse que eles eram estúpidos. O homem olhou para Yang e disse que gostava dele. O protagonista não conseguia entender que tipo de elogio era. De repente Jing disse que se Yang lutar contra alguém do nível dele, essa sua garota não será capaz de protegê-lo. Isso significa que Yang precisa ser capaz de se proteger. Nesse momento Jian pediu ao Unian para escolher entre outros discípulos porque o protagonista já é dele. 3 dias depois ela estava lutando contra um enorme cachorro-monstro. Depois que a garota explodiu sua cabeça o alvo perdeu os principais sinais de vida e ameaça. O protagonista sentou e olhou para o telefone com tédio. Ele não tinha experiência nenhuma. Os materiais para a armadura também não caíram e os monstros eram uma espécie de inferno. 3 dias antes o protagonista estava parado na praça em frente ao palco e perguntou a Xia quem era esse homem. Ela respondeu que Jing é colega do mestre Unian e líder da seita. Xia também acrescentou que o caráter de Jing sempre foi um mistério e ele nunca se interessou por assuntos familiares, então não sabia por que ele estava tão alto astral hoje. Nesse momento o mestre fala que Jing é naturalmente tão talentoso que nem mesmo ele será capaz de igualá-lo em força. No entanto ele avisa que Jing tem um caráter muito excêntrico e rebelde. Além disso ele também odeia observar quaisquer formalidades.
Nian também acrescentou que desde que se juntou à seita teve muitas façanhas por conta dele. Jing é indisciplinado e até já foi procurado no mundo das 10 ferramentas. Mas por algum motivo o mestre acha que Yang e Jing são parecidos. O protagonista ouviu tudo isso e disse que na verdade era gentil com as pessoas ao seu redor, mas esse tio violento ensina coisas ruins e não combina com ele. Em resposta a isso o mestre disse que se Jing decidisse treiná-lo, então ele não poderia fazer nada. O chefe da seita está atualmente afastado. Isso significa que nem mesmo o mestre poderia ajudar. Nessa situação ele só podia confiar em si mesmo. 3 dias depois o protagonista ficou no deserto e gritou que o mestre o obrigou a se ficar aqui e já está 4 horas atrasado. O protagonista se perguntou se o cara estava punindo ele por estar atrasado naquele dia. Em seguida disse que sua paciência havia se esgotado e durante esse tempo ele poderia ter feito tantas coisas porque tempo é dinheiro. O robô neste momento disse que foi detectado um estado mental inadequado de uma pessoa com altos poderes. Yang foi acompanhado por pequenos sinais de desidratação e o robô resumiu que a reposição urgente de água no corpo é necessária. Nesse momento Yang ouviu alguém cumprimentá-lo e quando levantou a cabeça finalmente viu Jing chegar. O protagonista ficou assustado e não o reconhecendo começou a gritar que era um monstro e iria fugir. Jing disse que estava feliz em ver Yang e ao mesmo tempo iria atacar, mas Era imediatamente percebeu e ficou entre o cara parando o punho de Jing. O cara fala que ela realmente é muito boa e se tornou mais rápida do que era antes. Depois disso o homem tocou a cabeça de Yang e envergonhou o cara dizendo que ele só ficou parado enquanto era protegido. O prota respondeu que não sabia como repelir ataques e perguntou ao homem se não era por isso que ele tinha vindo a este lugar, para que o Jingo ensinasse a fazer isso. O cara disse que não haveria necessidade de Yang ficar aqui conversar com o mestre se ele já soubesse fazer tudo, mas ele respondeu que a força do prota não era da sua conta. Então, se ele fosse atacado o problema não era dele, ele absolutamente não se importaria com o que Yang poderia fazer. Em seguida Jin sentou no chão ao lado do cara e perguntou por que ele estava com tanta pressa. Ele disse que de acordo com as formalidades o protagonista deveria primeiro receber um nome heróico. Jing ainda fala em sua lista de nomes de seitas seu sobrenome é Wu. Agora não sabe o nome dos discípulos da próxima geração. Nesse momento ele percebeu que como o tesouro do protagonista é capaz de formar pessoas para lutar lado a lado com ele, então o nome heróico dele poderia ser Bing. Ian ficou indignado e disse que esse nome parece que ele é um sapeca. Além disso nenhuma pessoa normal chamaria seu aluno assim. Jin ignorou a indignação do rapaz e disse que agora seu nome heróico é Bing. Em seguida mostrou 3 livros que registram grandes artes marciais da seita deles. Mas Jing explica que dominou todos eles, então questiona qual ele prefere aprender primeiro. O jovem hesitou e não sabia o que responder. Então o homem perguntou ao cara se ele queria tentar uma técnica chamada de Anel de Jasper. Essa técnica transforma os canais de energia do corpo humano em uma espécie de polimento de jade e aperfeiçoamento de seu caráter como uma rocha. Jing disse que depois desse treino ninguém será capaz de prejudicar o cara. O homem também acrescentou que para ser honesto acredita que essa prática é realmente muito adequada para Yang, contanto que seus oponentes não o escondam. Suas ajudantes sempre poderão ficar ao seu lado para ajudá-lo. Depois disso eles começaram a treinar. Jing disse ao cara que ele deveria transferir a técnica para suas mãos seguindo o diagrama de canais de energia do livro, a fim de sentir a circulação do poder espiritual em seu corpo. O mestre pede para Yang prender a respiração e se concentrar em direcionar a energia espiritual para o abdômen. Assim que excretar significa que você dominou o truque. O protagonista pergunta ao professor o que é excretar. No mesmo segundo o robô falou que de acordo com os resultados de sua busca, excretar é uma palavra usada por uma aldeia de moradores do Extremo Oriente para descrever o processo de eliminação através do seu traseiro. O protagonista entendeu que tinha que ir no banheiro, mas o professor o interrompeu com sua pergunta. Ele perguntou ao cara se ele já sente o poder espiritual de seu estômago. Se ainda não significa que ele deve se esforçar mais, o protagonista obedece e de repente começou a gritar. O professor assistiu a tudo isso e disse que isso não funciona. Em seguida pergunta por que não há energia espiritual. Yang respondeu que ele mesmo não sabia o que estava errado. Naquele momento o robô se manifestou e disse que de acordo com os resultados de sua análise, não foram detectadas mudanças significativas no estado quântico de Yang. Jin pediu para não entrar em pânico pois é normal que essa técnica não funcionasse. Isso se deve ao fato de que o cara ainda é muito fraco fisicamente, nem todos são tão poderosos quanto seu professor.
Depois disso, Jing sugeriu que o rapaz tentasse outra técnica chamada chamas de fumaça de jade. Ele achou que o protagonista poderia ser muito mais sanguinário do que parece, então é mais adequado para ele atacar do que defender. Ian novamente tentou executar a técnica com muito esforço, mas nada deu certo para ele. O professor viu isso e disse ao cara para tentar outra técnica chamada selo térmico de gelo. O homem também acrescentou que as meninas costumam praticar essa técnica. Então Jian tentou aprender a técnica e novamente não conseguiu. Jing segurou a cabeça e não conseguiu descobrir o que estava errado com esse cara porque ele não podia aprender nenhuma das três técnicas. Ele presumiu que os canais espirituais do cara estavam entupidos ou ele era realmente tão inútil. Yang disse que ele não sabe de nada porque o especialista aqui não é ele. Jin começou a reclamar dizendo que ele decidiu pegar um inútil como aprendiz logo na velhice. Isso é terrível. O homem não entendeu como Yang não trabalha o canal espiritual e ainda assim despertou seu tesouro. Em resposta a isso, o protagonista disse que só precisava pressionar em um determinado lugar com o dedo indicador. Depois disso, o cara começou a mostrar para Jing como ele faz isso, mas de repente Jing se levantou dizendo para o cara não ir a lugar nenhum, em seguida fugiu, mas prometeu voltar. Depois de um tempo já estava escuro e vemos uns caras mascarados caminhando pela seita Celo do Céu. Um deles virou para o capitão e disse que o alvo havia sido detectado. O alvo era nosso prota. O capitão ordenou que seus subordinados cercassem Yang, Valkyria e Jing. Nesse momento Jin imediatamente adivinhou quem estava na frente dele, então ele perguntou se o cara realmente sentia tanta falta dele para vir aqui a essa hora. Nesse momento o capitão tirou a máscara e disse que antigamente respeitava Jin como mentor e sempre fechava os olhos para todas as coisas que ele fazia, mas desta vez ele quer roubar a melhor arte marcial da seita. De repente o chefe friamente pergunta a Jian o que essa seita significa para ele afinal.